Ciro é um ladrão habilidoso. Ele percebe o novo modelo de carro quarto por quarto e bate nele com a mão. Aparentemente o carro está sem alarme. Ele percebe a oportunidade e então abre a fechadura de forma rápida e em seguida puxa o som para fora do painel. No porta-luvas não há nada de valor, mas no compartimento superior ele encontra um óculos de sol. Antes de sair com o que roubou, Ciro resolve urinar nos bancos traseiros só de zoeira. Ele se esconde de um pedestre que passa e em seguida tenta abrir a porta, mas está trancada por dentro. Todas as outras 3 portas estão trancadas, então Ciro tenta quebrar os vidros com os pés, mas eles são resistentes. Já extremamente nervoso, ele tenta ligar o carro, mas não funciona. Ciro começa a pensar e encontra uma chave biela no porta-malas. Mas mesmo golpes da ferramenta de ferro não danificam os vidros. Em seguida ele desmonta o acabamento da porta e enfia a mão por dentro para chegar ao mecanismo de travamento. No entanto, tudo o que ele consegue é apenas um corte profundo em seu braço. Ao dobrar os assentos ele descobre que a situação é ainda pior. Debaixo do tapete o piso é soldado com grossas placas metálicas. Como última tentativa de fuga, ele decide tirar a arma da mochila e atirar no para-brisa. Mas a bala ricocheteia em sua perna e o som do tiro no espaço fechado atordoa gravemente o homem. Ciro estanca sangramento com a camiseta e percebe que não conseguirá sair sozinho. Por sorte, uma mulher passa pelo carro e olha direto pela janela. Ciro tenta chamar sua atenção, mas a mulher vê apenas seu reflexo. Ela passa batom e vai embora. Desesperado, o homem pega o celular, mas infelizmente a carga não dá nem para uma ligação. Depois de beber o pouco de água que restava, ele passa horas no banco de trás que ele mesmo havia sujado antes. Está muito quente por dentro. O ladrão devolve o rádio ao seu lugar e liga música para se animar de alguma forma. Em seguida, ele continua tentando destruir a porta traseira do carro e de repente a música é cortada. Começa uma ligação. Ele atende e é cumprimentado pelo Dr. Henrique Ferrari. Ele conta que foi roubado 28 vezes. E quando Ciro entra no carro, ele recebeu um alerta e trancou ele. O veículo é totalmente blindado e a prova de som e a suspensão é travada. Ciro exige ser solto, mas Henrique não responde nada. O ar-condicionado liga e esfria um pouco o clima, mas logo a tortura continua. A temperatura interna cai incessantemente e logo fica muito frio. Ciro se veste e tampa a ventilação para não morrer. Depois de um tempo, Henrique liga novamente e pergunta o que Ciro fará se descobrir que seu filho está roubando. Se o médico gostar da resposta, dará água ao criminoso. Ciro tenta responder que dará uma surra no filho e depois o levará à polícia, mas essa resposta não convence. No ano passado, assaltantes invadiram a casa da filha de Henrique. Ele a ensinou a não arriscar a vida e a entregar os pertences com calma, mas isso não foi suficiente para os ladrões, que fizeram o neto de 5 anos refém e exigiram cada vez mais. Depois disso, a filha do médico decidiu levar a sua família para longe e se mudar para Barcelona. O doutor pede a Ciro que adivinhe sua especialidade, mas o homem está exausto e só consegue pensar em água e pede para ser solto. Em seguida, a ligação é interrompida. Depois de um tempo, os policiais passam e param bem na frente de Ciro. O policial sai e inspeciona o SUV atentamente enquanto o prisioneiro faz o possível para mostrar sua presença lá dentro, mas as tentativas são novamente inúteis. O policial só deixa uma multa por escurecimento excessivo das janelas e vai embora. Com o passar das horas, uma chuva cai do lado de fora. Henrique liga novamente e pergunta ao ladrão seu nome, sobrenome e número de documento. Em troca dessa informação, o homem receberá água. Ciro concorda e é mostrado a mangueira do lavador de para-brisa. Ele bebe todo o líquido do lavador de vidros, mas o tempo passa e a fome aumenta. Além disso, Ciro agora está preocupado com a tosse. O prisioneiro não desiste de tentar arrombar a porta, mas está muito fraco e logo sente a aproximação de uma febre. Em seguida, Henrique entra em contato. Ciro revela que deu um tiro em si mesmo e o médico ajuda a diagnosticar o estado do ferimento. Mas depois disso, o doutor liga o aquecedor do carro e fala sobre o seu dia. Henrique não tem muito tempo, já que está com câncer. Seu tumor está crescendo e se espalhando. Toda essa ideia de carro ratoeira faz parte de seu plano para mudar o mundo enquanto ele ainda está vivo. Ciro está com febre e durante o sono ouve as histórias do homem sobre todos os roubos que sofreu. O doutor recebe uma ligação importante.
Ele interrompe sua fala enquanto seu refém desmaia, depois de sentir uma melhora. Ciro vê o manual do carro, a fome é tanta que o ladrão resolve comer uma página. E para não morrer de desidratação, Ciro bebe a própria urina. Ele perde a esperança e desiste de tentar sair ou de olhar pela janela. De repente um cara corre até o SUV e tenta abrir a porta por fora. Mas alguns caras pegam o criminoso e começam a espancá-lo. Logo depois os policiais prendem o ladrão, salvando do linchamento. Mais tarde, Ciro ouve novamente a ligação de sempre, mas decide não atender. Ele quase come o grilo que o fez companhia nos últimos dias, mas para no último momento, o homem vê os coletores de lixo e comenta que a sociedade humana é como os animais. Muitos são forçados a recolher as sobras dos outros para manter todo o sistema em equilíbrio. Mas ele não quer viver assim, e portanto não obedece às leis injustas que ajudam os ricos a permanecerem ricos, e os pobres a permanecerem pobres. Pela manhã ele é acordado por outra ligação de Henrique. Ciro diz que atenderá a qualquer exigência. O dono do carro conta as últimas notícias e relata que está de bom humor. Então ele dá um presente a Ciro, uma barra de chocolate que está escondida atrás do pedal do freio. O homem imediatamente busca a comida e a consome desesperadamente. Enquanto isso, o médico trabalha paralelamente à ligação, e a secretária informa que a bolsa de sua paciente estourou. Ciro tira a bateria do celular e coloca no painel. Ele observa os hábitos das pessoas do bairro, e fantasia como poderia usar seu conhecimento sobre comportamento delas para roubar seus bolsos. O homem continua a martelar a porta com a ferramenta, e consegue fazer um buraco minúsculo nela. Ciro grita, mas o buraco não é grande o suficiente para ele ser ouvido. Em uma nova ligação, Henrique informa sobre Irina e Leonel, a esposa e o filho de Ciro. O prisioneiro teme que eles estejam em perigo, mas estão bem. O médico conta que se encontrou com eles e visitou a casa do criminoso. Henrique se apresentou como funcionário da loteria e disse que o pai da família havia comprado um bilhete premiado. Ele deu a eles o prêmio em dinheiro, 150 mil pesos, e sugeriu que comprassem a casa para não pagarem mais aluguel e gastar o restante com os estudos do filho. Henrique afirma que Ciro não merece a família que tem, e espera que agora a esposa do ladrão comece uma nova vida. Em seguida, o médico faz perguntas sobre o passado do criminoso. Uma vez Ciro tentou assaltar os irmãos que trabalhavam na borracharia e atirou em um deles, mas o homem se recusa a lembrar disso. Com lágrimas nos olhos, ele se justifica que foi legítima defesa, pois queriam esfaqueá-lo com uma faca. Mas isso não é tudo. Ciro também espancou um motorista de ônibus idoso que morreu devido aos ferimentos, e quando se envolveu em um acidente com o carro roubado, tirou a vida do motorista. Nesse momento ele fica sem justificativas. Henrique não quer nada além da execução da sentença. O criminoso está condenado, assim como o próprio médico que está morrendo de câncer. A ligação então é encerrada, e Ciro insere a bateria no celular. Suas tentativas deram resultado. A tela acende com uma saudação. Sem perder tempo, ele liga para casa, mas cai na caixa eletrônica. Ciro deixa recado, mas a bateria dura apenas algumas palavras sem nexo. Em outra rodada de desespero, o homem solta o grilo pela fresta que havia feito na porta. Ele se despede e deseja boa sorte ao seu amiguinho. Ciro se levanta ao volante e aperta o botão de ignição repetidamente. O carro liga e o painel acende. Contudo, a marcha está presa a ré. Ciro aperta o cinto e acelera com força, batendo contra um poste. A janela do porta-malas danificada torna-se uma saída para a rua. Determinado, ele manca pelas ruas noturnas até uma conveniência. Ele bebe uma garrafa de água direto da prateleira da geladeira e se senta à mesa com 2 hambúrgueres. Ele então é pego por um guarda que o manda pagar e ir embora. Ele saca uma arma e acerta várias balas contra o guarda. Felizmente ou infelizmente, foi apenas um sonho. Sentindo que suas forças logo deixarão para sempre, o homem pega a arma, mas é interrompido por outra ligação. Ciro ameaça tirar a própria vida. Ele puxa o gatilho, mas a arma emperra. Em seguida, Henrique manda Ciro olhar para frente e os faróis do carro acendem. O doutor está diante dele pessoalmente. Ele destranca a porta e quer entrar no carro, mas não consegue por causa do fedor terrível lá dentro. Depois de usar um spray anti-odor, Henrique recupera a arma e a recarrega. Ele põe um cigarro aceso na boca de Ciro, já que era seu último desejo. Enquanto isso, ele mesmo come amendoim com cobertura de chocolate. O médico examina a perna ferida do homem, e espreme o pus e a bala e o
Paciente grita de dor. Quando Henrique atende a ligação novamente dando instruções a outra mulher em trabalho de parto, Ciro pega a arma e atira no médico. Ele abre a porta e sai do carro. Ele não pode se mover normalmente, e atira no ar para chamar a atenção. É quando ele é alcançado por Henrique. A bala apenas passou de raspão por sua bochecha, e ele arrasta Ciro de volta para sua prisão. Felizmente uma policial passa e avista um médico com o refém. Henrique garante que foi atacado e tentaram roubar seu carro, mas as sugestões não funcionam. A policial chama reforços. E 2 horas depois o médico continua fazendo discursos severos sobre justiça para jornalistas e curiosos. Alguns gritam que Ciro merece morrer, enquanto outros exigem a libertação do refém, e há também os que querem alimentá-los com tortas e chá. A polícia chama o negociador aposentado Amadeu. O ancião recusa o colete à prova de balas e dialoga com Henrique. O médico não tem nada a perder, gritando cada vez mais exemplos da justiça falha. Amadeu responde que o homem está tentando descarregar a raiva que acumulou ao longo da vida em um cara que claramente cometeu muito menos. A multidão, no entanto, concorda com Henrique. A polícia não está conseguindo manter as ruas seguras, e os moradores estão constantemente tendo que fazer justiça por conta própria. O doutor então permite que a policial traga mais água para ele. Ciro bebe água. Em seguida Amadeu se aproxima. Ele promete que quando tudo isso passar quer convidar Henrique para tomar uma cerveja em sua casa. Lá eles vão discutir o futuro da humanidade em um ambiente mais descontraído. Mas Henrique não pretende deixar Ciro partir. Amadeu garante que o assassinato de um homem que poderia ser seu filho será um fardo pesado para o médico. Henrique corrige que tem uma filha, e ela não é nada como o bandido Ciro. Depois de um tempo, Henrique solta Ciro, que é imediatamente preso. Com um sorriso no rosto, o médico entra em seu carro blindado e coloca um celular com timer no teto. Ciro também é colocado em uma viatura. A polícia parte para cima do carro do médico, mas Amadeu percebe o que está acontecendo e manda todos se afastarem. Ocorre uma explosão que leva o dono junto com sua invenção. Ciro consegue sobreviver e acaba o filme. O nome do filme você encontra na descrição. Espero que tenha gostado do resumo. Deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. E se você quiser tirar uma renda extra trabalhando na internet, recomendo conhecer o curso GPA Domínio Estratégico. Nele, você aprenderá como vender todos os dias sem precisar aparecer e criar conteúdo na internet, do absoluto zero. Mesmo que você não saiba nada, então se tem interesse, o link para conhecer mais sobre o curso está na descrição e até a próxima!